Muitas mulheres não repetem o mesmo tipo de homem por azar, elas repetem por lealdades. Esta é uma série de 7 episódios sobre os padrões invisíveis que fazem você repetir a mesma história das mulheres do seu sistema familiar. É bom que você compreenda primeiro como é formada os nossos padrões inconscientes, porque muitas vezes aquilo que nós não nos tornamos conscientes é aquilo que governa a nossa vida. Então, muitas mulheres elas não repetem o mesmo padrão de homem porque elas querem, não, é porque existe uma lealdade inconsciente por trás disso tudo. E essa lealdade nem sempre é de amor consciente, é uma ligação invisível com a história da sua mãe. Então, vou fazer umas perguntas aqui para que você compreenda que muitas vezes esse amor ou ódio, porque se você estudar um pouco mais profundamente, você vai entender que amor e ódio, eles são praticamente, como que se diz assim, se você puxar um barbante, um está numa ponta, outro está em outra, e se você fechar os dois, se conectam. Porque ou uma pessoa ama tanto, ou ela odeia tanto, né? Então, eu quero fazer umas perguntas que abra a tua maneira de pensar. O que você viu na sua mãe quando era criança? Ela era feliz no relacionamento? Ela se sentia amada? Ela viveu os sonhos dela? Comece a observar que tipo de mãe é a sua mãe. Porque muitas vezes a gente quer ser tão diferente da nossa mãe que a gente nem vai para a vida, a gente fica presa nessas lealdades porque a gente não sabe como essas lealdades foram construídas. Então, muitas mulheres crescem olhando para a mãe e pensando: eu não quero essa vida para mim. Inclusive, muitas mães até apoiam que seja totalmente diferente, mas não conseguem. A filha não consegue ir para o mundo, parece que ela está presa com umas correntes invisíveis. Mas essa história ela não termina aí, ela nem começou, inclusive, quando você nasceu, começou muito antes. Então existe um conflito interno dentro desta filha. Pode ser que a filha não se dê bem com a mãe, porque essa mãe ela é talvez uma mãe narcisista, ou essa mãe foi uma mãe negligente, uma mãe que não deu aquele amor que a filha esperava. Então a filha também pode ser que essa filha, vendo a mãe sofrer, ela sente uma mágoa, ela sente distância dos homens, ela sente uma frieza. E muitas vezes ela nem tem uma relação de carinho, porque ela está bloqueada para isso, né? Ela está bloqueada para esse amor, para a vida, né? Mas só que lá dentro do inconsciente existe uma outra força. Conscientemente você faz as escolhas, você sabe que você quer ser diferente, você faz as suas escolhas. Só que existe um programa rodando, como se fosse a caixa, digamos, um avião. Um avião, você embarca no avião, por exemplo, de Curitiba a São Paulo, de São Paulo a Paris, existe uma rota nesse avião. Ele vai, por mais que haja uma turbulência, ele vai chegar ao destino. Assim é os programas inconscientes, porque eles sempre voltam, se você não se tornar consciente, é claro, né? E o inconsciente ele não funciona por lógica, ele funciona por pertencimento. E para o sistema familiar, ser igual que é ser seguro. Ser diferente parece que você está cometendo uma traição. Então, ser igual à mãe,
ser igual a avó, bisavó, que se você vai estudar toda a sua genealogia, você vai perceber de uma certa forma a história das mulheres sempre foram semelhantes. E por isso que é tão difícil de fazer escolhas, porque aquilo é o que você está acostumada a ver, que você não consegue perceber que existe algo diferente. Uma vez eu falei com uma senhora e percebi uma metáfora que é bem propícia para esse momento. Nós estávamos ali na planície e havia uma montanha. Havia rua para subir essa montanha, claro, mas a nossa visão naquele momento era bem precária, né? Precisávamos subir aquela montanha para ter uma visão maior do que existia, do que existe, coisas além do que a gente estava vendo. Por isso que esse acostumado, aqueles padrões que repetimos por lealdades familiares, eles são tão difíceis de ver, não é como aquela montanha que você pode subir a montanha, eles são inconscientes. Então eu te faço uma pergunta agora. E se no fundo uma parte de você sente que não pode ser mais feliz que a sua mãe? Por algum momento você sentiu isso? Parece que você vai ganhar mais dinheiro porque você vai ter um relacionamento mais feliz, mas, ou seja lá, em que viajar mais, são tantos os sentimentos que vão trazer para você nesse momento alguma memória. Então, se você, lá no fundinho você sente isso, então eu quero te dizer para você que a gente nem percebe, porque são padrões que foram repetidos e estamos tão acostumados que nós nem percebemos. E sabe o que eu fiz? Por isso que eu passei 2 anos escrevendo o livro A Revelação do Segredo, que inclusive vai ter o link aqui embaixo se você quer adquirir o e-book na Hotmart. E também eu construí um curso que o nome é Semente de Mim, porque para você vai ser semente de si, né? Você também vai ser a tua semente, para que você possa mergulhar. E sabe que você diz, por que eu vou fazer esse curso agora? A sua mente vai achar 1000 razões para não fazer. Mas acontece que a neurociência já explica que a gente sempre está precisando a mente ela quer nos defender do perigo. Então, algo novo vai ser perigoso porque você vai ter que desconstruir tudo aquilo que você acredita hoje que é uma verdade, né? Então, a mente ela sempre quer proteger. O cérebro ele não quer que você seja feliz. Ele quer que você esteja segura. E onde você está, não importa. É como eu sempre falo de Sísifo. Se eu pronunciei errado, sinto muito, mas é Sísifo. Ele sobe a montanha todos os dias empurrando uma pedra ladeira acima. Mas quando ele chega lá no topo, ele está tão cansado que a pedra rola abaixo. Mas no outro dia, ele continua e continua fazendo a mesma coisa. Então, muitas vezes, nós também continuamos, mudamos, como uma mulher, às vezes, não sei, nós também como mulheres, ou como homens, repetimos os mesmos padrões porque não paramos ali para pensar, levantamos todos os dias, escovamos os dentes do mesmo jeito, vamos para o trabalho do mesmo jeito e nós não tomamos uma atitude de fazer algo diferente. Inclusive, eu te aconselho a começar fazendo pequenos gestos diferentes. Se você utiliza sempre a sua mão direita, quando você vai escovar os dentes pela manhã, utilize a sua mão esquerda. Faça pequenas mudanças logo pela manhã, para que o seu cérebro vai se acostumando com você quando você quer fazer uma mudança maior, quando você quer aprender algo novo. Então,
E o que é segurança para o cérebro, né? Eu enumerei aqui umas perguntas para que você tenha mais clareza. Aquilo que é conhecido, aquilo que é familiar, aquele padrão repetido todos os dias. E por isso que quando nós começarmos fazendo pequenas mudanças, talvez um banho que você tome sempre morninho, tomar um banho frio, ou só lá no final dar uma chuveirada fria, que já meu nono Adriano falava sobre no final do banho se deixar uma água fria caindo pelo seu corpo para dar aquele choque para você vir para a realidade. Então existem pequenos hábitos que podemos assim mudar na nossa vida, porque às vezes repetimos todos os dias algo e achamos que vamos ter um resultado diferente. E só vamos ter resultados diferentes quando nós mudarmos nossos hábitos, nossos pensamentos. Os pensamentos, eles viram sentimentos. Os sentimentos viram palavras e as nossas palavras viram ações. E tudo que está ao redor da sua vida, você trouxe através dos seus pensamentos. Então, por que porque isso é que o sistema conhece, entende? O nosso cérebro, o sofrimento conhecido, ele parece mais seguro do que uma felicidade solitária. Você deve ter percebido em algum momento da tua vida como é difícil ficar só. Parece que é uma solidão, assim como foi no tempo da pandemia. A gente precisou aprender a ficar mais em casa, a ficar mais só. E muitas pessoas não suportam ficar com elas mesmas, porque os pensamentos, eles vêm para nós, porque vêm também muitas vezes como uma intuição, e aquela intuição que vem do nosso ser divino, do nosso ser superior, aquela intuição faz com que a gente tome um outro rumo na nossa vida, e às vezes a nossa mente não quer que isso aconteça, com certeza ela quer proteger do perigo, né? Então, ele não quer que você seja feliz, na verdade, porque mesmo que esteja em sofrimento, aquilo é conhecido, entendeu? É como rolar a pedra acima, é como você fazer todos os dias as mesmas coisas e esperar que algo novo aconteça na sua vida. Então, meu nome é Clarice Stasiak, eu sou mentora. Nesse curso, O Semente de Mim, você tem um passo a passo, porque não adianta eu, como terapeuta, como consteladora familiar, eu percebi que às vezes uma sessão de constelação familiar a pessoa quer, como aquelas pessoas que querem que façam feitiço e resolva a vida toda dela, ou esperam por um milagre para que resolva toda a vida. A constelação é maravilhosa, mas quando a pessoa não está preparada para receber toda aquilo que aparece dentro da constelação, ela não sabe como dar os próximos passos. Então, por isso que eu fiz esse curso, para que para que a pessoa que entrar ali na plataforma adquirir o curso, ainda tem 7 dias para desistir se não gostar, ela vai ter exercícios, vai ter e-books ali dentro, para que ela consiga ela mesma se ver como ela pensa, porque com certeza você já ouviu essa frase: "Conhece-te a ti mesmo". E somente quando você conhecer a si mesmo, é que você pode escolher algo novo ou se você quer que a sua vida continue do mesmo jeito. E nós temos o passo 6 agora, a resistência a aprender a mudar. Aqui entra quando a pessoa vê, por exemplo, um conteúdo maravilhoso, ela vê um curso, ela vê um vídeo, ela pensa assim, ó, isso não é para mim. Depois eu vejo, sempre pensando que vai ter muito tempo ainda para ver as coisas, né? E vai continuando arrastando aquela mesma corrente pesada. Ou ela diz, eu já sei disso, porque a mente consciente já ouviu, mas ela não mudou inconscientemente ainda, sabe? Então, ou ela diz, agora não é o momento certo, não tenho dinheiro, não tenho tempo, estou fazendo outras coisas, e sempre essa desculpa. Ali que entra, sabe o quê? Quando uma pessoa, uma mulher, quando chega aos 30, olha, se eu tivesse 30 anos hoje, faria tantas coisas
maravilhosa com o conhecimento que eu tenho, por isso que eu estou aqui, para passar para você, para que você possa, se você estiver nessa fase, ou talvez nem é o número físico, mas é a mentalidade que a gente pode mudar qualquer dia, mas eu quero dizer, quando uma mulher lá pelos 30 anos, ela está, pode ser que ela saiu da faculdade, pode ser que ela está começando um relacionamento, pode ser que ela já tenha filhos, mas que ela está ali no início da vida adulta, é um momento certo para a gente saber como tudo funciona, para que a gente crie filhos também dentro disso, porque depois mudar é bem difícil, né? Então, essa é uma fase maravilhosa, é uma fase de abertura, é uma fase de que as coisas novas elas funcionam muito mais rapidamente, sabe? Porque depois, mais para frente, ajuda, claro, porque eu aprendi muito depois dos 40, mas é mais assim, você tem que repetir muito mais, muitas mais vezes, porque a repetição ela é que se torna um hábito. E nós repetimos tantas vezes a andar que andamos, tantas vezes a amarrar nosso tênis que hoje amarramos sem sequer perceber que estamos fazendo isso. Então o nosso cérebro, ele tenta manter a nosso padrão no conhecido, porque quando mudar exige novas conexões neurais. Vai dar trabalho para o cérebro, sabia? Se você quiser mudar o teu cérebro, ele vai ter que trabalhar, ele não quer isso, né? Você mesma vai precisar de uma nova identidade. Nós temos várias identidades no decorrer da nossa vida, mas você mesma vai ter que tomar decisões, e muitas pessoas não querem tomar decisões, elas preferem ser mandadas mesmo, elas preferem pegar um modelo conhecido do que elas mesmas escolherem por elas mesmas. Então, isso aqui tudo é para entender como o nosso cérebro ele age quando a gente quer algo novo. E eu vou te fazer uma pergunta. E se a sua vida não muda porque o seu cérebro acha perigoso você mudar? Já pensou nisso? E se a sua vida não muda porque o seu cérebro acha perigoso mudar? E vou te passar aqui uma frase para você pensar também. Muitas mulheres elas passam a vida inteira tentando ser diferentes da mãe, mas sem perceber continuam presas ao mesmo destino. E isso que eu estou te falando não começou agora. Olha, existem músicas falando sobre isso. Como que é aquela música que diz assim, mas parece que estamos vivendo a vida dos nossos pais, não é mesmo? Quando você é novo, às vezes você tem tanta energia, você quer uma mudança para o mundo e de repente está vivendo a vida dos pais, não é? Eu me fugiu o nome desse cantor, mas existem várias outras músicas, letras que dizem a mesma coisa, que parece que a gente está vivendo a vida dos nossos pais. E é maravilhosa a letra porque faz a gente pensar, né? Pensar sobre nós. Quando você chegar lá nos 50, 40, 50, você quer que tipo de vida você quer estar vivendo? Você precisa tomar as decisões hoje, porque é bíblico dizendo assim que você colhe os frutos da sua juventude. E aquilo que você planta na sua juventude vai colher na sua velhice, mas não somente na velhice. As coisas estão acontecendo tão rápido com a internet, com os cursos, com as possibilidades e nos conectamos por frequências. Então, se você tem a oportunidade hoje, esse vídeo não chegou por acaso na sua vida. Algum momento da sua vida, ele só chega, na verdade, por uma frequência. Eu não sei quando foi o que você pediu para Deus, para o universo, em algum momento que te mandasse uma resposta, provavelmente você está entendendo agora do que se trata, não é mesmo? Então, você não nasceu para repetir a dor dos seus ancestrais. Lembre-se dessa frase, até vou repetir novamente. Você não nasceu para repetir a dor dos seus ancestrais. E acredite, não importa onde eles estejam, se já estão em outra dimensão, eles não querem que você repita nada.
E se você tiver um pai ou uma mãe narcisista, lembre-se que isso é deles. É como uma raiz de uma árvore. Não adianta você querer cortar a raiz, porque a árvore não vai dar fruto. Aceite a sua raiz. Aceite a sua ancestralidade do jeito que é, mas estude, mas aprenda a fazer diferente, sem julgar aquele que não soube, que não teve material suficiente para mudar, que não soube como fazer essa mudança. Então eu quero te dizer aqui, ó, você não precisa de mais força, de lutar mais para que as coisas mudem. Você precisa de consciência, porque o que você não vê, você repete, e o que você vê, você pode transformar. Então, digamos que você não tivesse consciência de que está repetindo algum padrão, você não tinha como mudar. Mas quando você vê que algo está acontecendo repetidas vezes, que o mesmo tipo de homem chega na sua vida, o mesmo tipo de trabalho, que você luta, luta, mas as coisas não funcionam porque você chega num determinado momento, tanto o dinheiro quanto aquele homem você troca somente a embalagem. Dentro daquela embalagem tem o mesmo personagem de anteriormente. É sobre isso. Então eu vou te fazer um convite aqui. Se você entender de onde vêm os padrões que travam a sua vida, o caminho começa pela consciência dessa história invisível que existe por trás, que é como uma árvore. Você não vê as raízes lá embaixo, mas é elas que sustentam toda aquela árvore, não é mesmo? Quando você entende também que existem raízes ali, beleza, você aceita, você não vai querer arrancar as raízes para ver como elas são, você apenas aceita que existem raízes. Então, eu peço para você aqui, ó, se esse conteúdo fez sentido para você, lembre-se que vai ter os próximos, são 7 episódios desses padrões, que repete a mesma história lá das mulheres do seu sistema, e para você poder fazer a mudança, entendeu? Inscreva-se ali no sininho, curta para fortalecer esse canal, porque quando a gente compartilha, digamos, eu levo para você uma palavra e você curte ali, você comenta ali embaixo, você compartilha com alguém, você está não só fortalecendo o canal, mas você está incentivando que as mensagens boas sejam divulgadas, que mais pessoas possam receber essa mensagem, entendeu? Eu agradeço de coração e aqui você tem conteúdos novos todos os dias, porque um conhecimento gera uma vantagem tão grande e você precisa usar do conhecimento. Pessoas que sabem sobre quem elas são, é até um perigo para pessoas que querem dominá-la, né? Quando você começa a mudar a tua frequência, as pessoas próximas vão te dizer para você, porque eu passei por isso. Eu acredito que a gente fica até confusa no começo, porque as pessoas diziam: nossa, Clarice, você não está sendo mais a mesma. Olha para isso. Eu não te ofendi, não precisa ficar ofendida. Porque, em primeiro lugar, elas falavam coisas e você não encontrava mais a mesma Clarice. E depois elas diziam isso para afirmar, mas não é por maldade, porque a frequência delas era outra. E se a frequência delas era diferente da minha, ou a pessoa se afasta, ou a pessoa não consegue mais conviver porque vai haver atritos, né? Então, continue aqui, muita gratidão por você existir e se inscreva no canal, envie para alguém, comente o que você achou disso, porque quando você comenta também, traz questões aqui para ver também se você quer comentar algo na sua vida, se você quer comentar se você fez sentido para a sua vida, se em algum momento você repetiu algum padrão.